A Organização Mundial do Comércio adiou por um mês a decisão final sobre o tamanho da retaliação do Canadá ao Brasil. Mas não importa, o que se discute é o tamanho do custo. O Brasil já foi condenado na Organização Mundial do Comércio por subsidiar a venda de aviões e terá, portanto, que dar compensações aos canadenses da Bombardier. A Argentina, essa semana, acusou o Brasil de venda subsidiada de frango e impôs barreiras ao comércio do produto. No caso dos aviões, é pior porque é uma condenação da organização que regula o comércio internacional. Na sua história, a OMC impôs 5 vezes sanções do mesmo tipo. 4 contra a Europa por produtos agrícolas, que são reconhecidamente o pior caso de subsídio do mundo. E esta vez o Brasil. Nós subsidiamos a Embraer mesmo. É justo que uma empresa, agora privada, receba incentivos que foram calculados pela OMC como sendo de 800 milhões de dólares por ano? No caso do frango, é subsídio mesmo ou choro argentino? Como enfrentar as barreiras ao comércio? Como modernizar nossas práticas comerciais? O que será do Mercosul se a cada 2 meses a Argentina cria mais uma barreira contra produto brasileiro? Assuntos dessa entrevista com o ministro Luiz Felipe Lampreia, que tem que resolver esse tipo de contencioso com os parceiros comerciais. Ministro, nós estamos vivendo uma guerra, é isso? Acho que não. Acho que o comércio nacional, é claro que é uma guerra. Não estamos vivendo, é uma situação permanente em que há grandes interesses e, portanto, grandes atritos e choques. Mas eu acho que o nosso quadro apresenta de vez em quando alguma nova característica, mas de um modo geral ele é basicamente o mesmo. E isso em si é uma situação complicada, porque o Brasil é um país em desenvolvimento. Para que um país em desenvolvimento consiga furar o teto e entrar num mercado tão sofisticado quanto aviões a jato de porte médio, ou consiga entrar no mercado de produtos agrícolas de países desenvolvidos, ou em mercados de manufaturas de relativa baixa tecnologia, como têxteis e confecções, é sempre uma luta, é sempre uma dificuldade, mas esse é um desafio permanente que nós temos, dada a nossa condição, e eu acho que temos que enfrentá-lo cotidianamente, com serenidade e com a maior capacidade possível e determinação. Ministro, claro que é um orgulho nacional poder exportar avião, mas eu quero saber se vale a pena esse custo, quer dizer, o custo de subsidiar uma empresa privada e depois, além disso, agora o custo de ter que pagar uma retaliação aos canadenses por causa disso. Eu creio que o custo do subsídio é um custo inicial. Ninguém espera nem pretende que esse custo seja de duração indeterminada. Eu creio que foi, de certo modo, uma maneira que o governo brasileiro encontrou, em primeiro lugar, para viabilizar a Embraer privatizada, em segundo lugar, para permitir que ela ocupasse um espaço no mercado. Nesse sentido, aliás, é que eu creio que reside o maior mérito de toda essa batalha que nós temos tido, que já vai para 4 anos, e que permitiu que a Embraer, de uma quantidade muito pequena, na área de jatos desprezíveis, se tornasse um fator relevante e tivesse uma parte muito importante do mercado de aviões de até 70 passageiros, como é o caso. Eu acho que valeu esse esforço e creio que nós temos que lutar agora por uma boa solução. Não uma solução em que nós saiamos perdendo, em que nós paguemos, mas uma solução em que se possa fazer uma combinação de acordos que atenda aos interesses brasileiros e aos interesses canadenses. Eu acho que isso é perfeitamente possível, isso de certo modo está desenhado, nós já começamos a conversar com os canadenses nesse sentido, vamos voltar, já temos uma nova data, em fim de agosto, para voltar a conversar com os canadenses, e eu acredito que se possa chegar a um resultado equilibrado, porque é do interesse de todos que se faça uma solução boa para ambas as partes. Mas o fato é, ministro, que nós perdemos. E o cálculo que se faz para ver o tamanho do subsídio brasileiro é com base numa taxa de juros internacional, acho que é a CIR, né, que é uma taxa baixa já. E então eles calculam que a taxa do PROEX é menor ainda que essa taxa internacional de financiamento de exportação usada na Europa, usada pela OCDE. Então, não é um absurdo isso? Quer dizer, veja bem, olha a sequência dos fatos. Primeiro, privatiza a empresa. Segundo, dá um incentivo para que ela possa ganhar mercado.
Terceiro, esse subsídio é mantido 3 anos depois. Quarto, a gente é condenado no mercado internacional. Quinto, a gente tem que pagar uma compensação ao país concorrente. Que veja, Miriam, como eu dizia no começo aqui da nossa conversa, o que sucede é que praticando as nossas taxas de juros, com o mercado de capitais que nós temos, com o tipo de papéis que nós temos, com o tipo de rating internacional de crédito que nós temos, nós iríamos apresentar à Embraer condições que não seriam competitivas, e sendo a engenharia financeira um componente tão fundamental dos negócios dela, ela nunca iria atingir uma posição dessa se ela praticasse apenas as taxas normais brasileiras. Portanto, eu concordo, ministro, mas aí o que é isso que eu falei no começo da pergunta, desculpa interromper, mas é só porque esse raciocínio nós estamos sendo condenados por praticar taxas abaixo do mercado internacional. Não é que é abaixo das nossas taxas que são altas, mas abaixo das taxas praticadas no comércio internacional. Exatamente. É o famoso mecanismo da equalização, justamente que permite que uma empresa brasileira tenha condições de competir com uma empresa canadense, malgrado as vantagens todas do mercado financeiro canadense em relação ao brasileiro. Eu acho que isso era uma situação praticamente inevitável, e creio também que o nosso subsídio era um subsídio muito flagrante, muito patente, de maneira que o fato de nós termos conseguido 4 anos de extensão desse prazo, eu acho que é um bom resultado, no sentido de que era praticamente inevitável que houvesse uma decisão contra nós. Porque, justamente, no fundo, eu acho que o essencial de toda essa discussão é que, do ponto de vista canadense, não é razoável que uma empresa brasileira queira exportar aviões. Ou seja, e para nós, é necessário que uma empresa brasileira possa exportar aviões ou qualquer outra coisa, porque não é razoável que se pense que o Brasil tem que ser sempre exportador de café, de açúcar, de cacau, de matérias-primas. Essa subida de patamar, essa elevação do nosso horizonte é que, no fundo, está em jogo aqui, e a batalha é para ganhar um espaço num outro tipo de clube, num outro tipo de nível internacional. Esse aqui é o desafio da Embraer, desafio esse que a Embraer está conseguindo vencer, e eu tenho pessoalmente confiança, isso é muito importante, de que doravante a Embraer saberá se capitalizar, saberá se equipar e saberá ter acesso ao mercado internacional, de modo a não precisar mais desse tipo de subsídio, que agora certamente vai ser removido, já que a OMC considerou que ele não é compatível com as suas regras. Mas vai ser mesmo removido, porque o Roberto Gianetti da Fonseca disse que não seria removido e ele foi desautorizado pelo ministro Tápias. Eu quero saber quem tem razão. Eu acho que o Brasil não pode dizer que não vai respeitar uma determinação da OMC. Quer dizer, o Brasil pode fazer uma série de coisas dentro da margem, mas não pode dizer que não vai tomar conhecimento de uma decisão de um plano da OMC referendado pelo órgão de apelação, ou seja, o sistema judiciário da OMC pronunciou-se muito claramente a respeito. Eu acho que não é possível que o Brasil diga que vai se colocar frontalmente contra isso. Eu acho que isso enfraqueceria a nossa postura geral, que é uma postura legalista no mercado internacional, porque essa é a defesa do mais fraco. Só a superpotência é que pode dizer que vai fazer as coisas unilateralmente, que não vai respeitar a lei, a regra, vai fazer como lhe aprover. Nós não temos força para isso e não creio que seja do nosso interesse fazê-lo. Ministro, eu conversei com o Dr. Maurício Botelho, presidente da Embraer, e ele disse que o Brasil tem um defeito, ele é transparente. Ele publica no Diário Oficial o subsídio. Você acha que esse é o defeito? Quer dizer, é preciso esconder o subsídio para ser esperto? Eu acho que no caso do PROEX, qualquer pessoa que lesse no Diário Oficial saberia como é que funcionava o mecanismo do PROEX, ou seja, a entrega de um determinado valor em nota de Tesouro Nacional no momento do fechamento do contrato de exportação. Isso era uma situação perfeitamente clara e determinada. Mas o ideal é esconder? Não, nessa área de aviões, o que se sabe e o que se desconfia é que há muito mais sob o sol do que possa parecer. Agora, naturalmente é difícil comprovar isso, botar a mão nisso. Nós estamos tentando, evidentemente, nós e muita gente mais. Mas, naturalmente, as coisas não são óbvias, como era o caso do nosso equalização de juros do PROER. Ministro, você sabe que eu penso como o senhor nessa coisa
o Brasil exporta avião e o Brasil tem que ampliar a pauta comercial. A minha dúvida que eu tenho é o custo disso, se vale a pena, e se vale a pena pagar esse preço, levando-se em conta outras prioridades brasileiras. Eu ouvi de um colega seu do governo o seguinte argumento: com o dinheiro que é dado para a Embraer, dava para colocar 1 milhão de computadores nas escolas. Essa autoridade é que me convenceu que estava errado esse subsídio. O que o senhor diria para esse seu colega do governo? Miriam, eu acho que nós temos que incorporar tecnologia, temos que ser capazes de atuar nessa faixa. Eu acho que um país como o Brasil não pode se resignar a ser apenas um fator em áreas de muito baixa tecnologia. Eu acho que nós temos suficiente base científica, tecnológica, de conhecimento, gerencial, temos fatores de produção, temos mão de obra qualificada para disputar legitimamente num terreno como esse. E de mais a mais, se você fizer a conta na ponta do lápis, o saldo é positivo, porque isso gera muito emprego, gera muita divisa, gera uma série de oportunidades de negócio, e eu acho que o saldo é indiscutivelmente positivo. Ministro, o ministro Pratini de Moraes, falando sobre o comércio internacional, fez uma frase forte, que é o seguinte: o Brasil não pode ser um país de babacas. O que ele quis dizer com isso? O senhor sabe, não? Eu acho que ele tem toda a razão. Eu acho que, no estilo dele, eu acho que o que o Pratini está dizendo é que o Brasil não pode ser mole, não pode ser ingênuo e não pode ser despreparado. Eu acho que e ele tem sido? Como? Ele tem sido mole e despreparado? Não, eu acho que cada vez menos, cada vez menos. Nós temos hoje, por exemplo, em Itamaraty, temos hoje cerca de 80, 100 diplomatas que têm capacidade, que são eleitos para presidir comitês da OMC, que fazem parte de panels. Nós temos muitos técnicos, temos boa equipe de defesa comercial, enfim, temos uma série de ingredientes hoje positivos. Agora, precisamos ter muito mais, por exemplo. Nós não temos escritórios de advocacia ainda que sejam capazes de nos defender. Toda a defesa nossa, nesse caso da Embraer, por exemplo, foi feita por advogados americanos e ingleses. Não há praticamente advogado brasileiro nenhum que tenha capacidade de funcionar nessa área. Precisamos formar isso, precisamos ter mais condições e precisamos enfrentar essas paradas com toda determinação. Mas eu acho que não podemos ter ingenuidade, nem também achar que podemos ter uma capacidade de bravata, né? Porque, sobretudo, é falso considerar que nós podemos ganhar todas as paradas, que nunca vamos perder coisa nenhuma, que temos que ter capacidade de retaliar, de fazer e de comandar sempre o espetáculo, que não é verdade. Nós precisamos ter a consciência de que o Brasil, em termos de comércio internacional, tem uma força relativamente pequena e que, portanto, precisa fazer o seu lugar ao sol com muita tenacidade, com muita dureza e com muita preparação. Esse é que eu acho que é o nosso desafio. Ministro, o embaixador Rubens Barbosa, nos Estados Unidos, ele usou uma tática diferente na discussão sobre aço. Ele apresentou uns números, fez uma conta, mostrou que todos os produtos que o Brasil exporta mais intensamente para os Estados Unidos enfrentam barreiras muito grandes, apesar de ser um país aberto, um país onde o comércio é livre. Isso aí provocou uma reação do embaixador americano e uma troca de notas e tal? Esse é o novo estilo do Itamaraty? O Itamaraty quer ser mais agressivo assim na defesa da exportação brasileira? Sem dúvida, e eu acho que tem que ser, e eu acho que temos sido. Eu mesmo, às vezes, sou acusado de ser um pouco truculento demais. No caso do aço, você fez uma declaração, inclusive, muito forte. No caso do aço, eu tive, ainda esse ano, não faz tanto tempo assim, foi esse ano, no começo do ano, eu tive aí uma discussão feia, pesada com o Bill Daley, que hoje nem secretário do Comércio é mais. Eu acho que nós temos que jogar esse jogo e falar as coisas como elas são. Na área de comércio, o jogo é um jogo bruto mesmo, e nós temos que saber jogá-lo assim. Não podemos ter hesitação nesse terreno. Mas, ministro, os empresários também, eles não têm alguma coisa, eles não deviam ser mais agressivos também? Por exemplo, no caso dos exportadores de aço, eles não podiam fazer aliados nos Estados Unidos, fazer lobby nos Estados Unidos, como eles fazem no resto do mundo? Sem dúvida, eu acho que nós precisamos jogar com todas as cartas possíveis, os instrumentos, inclusive o das sociedades, engajando as pessoas, procurando ter aliados sempre que possível. O problema é que, no caso do aço,
nós enfrentamos aí talvez o campeão mundial do protecionismo, né? A velha siderurgia americana é uma campeã mundial e tem uma implantação fortíssima no Congresso, nos sindicatos, na mídia americana, enfim, esse é o maior gigante junto com a agricultura europeia, é o maior gigante do protecionismo. É difícil enfrentá-lo, mas nós temos que disputar, inclusive, as batalhas jurídicas, que é onde nós temos tido vitória nos tribunais americanos mesmo, temos conseguido ganhar algumas paradas e conseguido abrir algum caminho para alguns produtos brasileiros. Também não é uma derrota completa, nós temos que disputar cada palmo desse território. Mas outro dia mesmo eu li um artigo, acho que no New York Times ou no Wall Street Journal, que fazia a conta de quanto custa para os consumidores americanos subsidiar o aço. Ou seja, temos aliados sim lá. Sem dúvida, é melhor temos aliados, inclusive dentro da própria siderurgia, porque há uma parte da siderurgia americana que é mais moderna, mais tecnológica e que não recorre a isso. Eu acho que nós certamente temos que saber diferenciar e perceber todos esses matizes das situações. Ministro, e com relação à Argentina, nós subsidiamos o frango ou o nosso frango é muito competitivo, muito eficiente e por isso está tomando o mercado argentino? Eu não tenho dúvida que o nosso frango é espetacularmente competitivo e que as produções brasileiras são muito eficientes. Se não fosse, Miriam, nós certamente já teríamos tido casos de antidumping contra dumping brasileiro, contra frangos brasileiros, nos mais variados lugares do mundo e hoje a nossa presença em matéria de frangos é uma presença de um escopo mundial. Por que só na Argentina se encontra isso? Porque certamente há um problema de competitividade da indústria local e essa aplicação é uma aplicação que nós estamos contestando e vamos contestar nos órgãos de solução de controvérsia do Mercosul e, se for necessário, até na própria OMC, como aliás já fizemos. No caso dos tecidos, recentemente, ganhamos e temos toda a condição de fazer também. Mas aonde que eles viram o subsídio no frango? Eu não consigo atinar, porque no caso do avião fica claro, mas no caso do frango, onde? Você sabe, é na parte de preços de referência. Eles fizeram uma construção em torno de preço de referência. Mas o antidumping é uma caixa preta. O antidumping é um instrumento em que você constrói determinados preços, faz determinados raciocínios. E há, no caso argentino, eu já disse inclusive isso publicamente lá na entrevista coletiva no final agora do ano, há uma certa tendência a fazer do processo de antidumping uma coisa particularmente opaca. Ou seja, não dá oportunidade a que as empresas contestem, apresentem seus dados, as empresas exportadoras, evidentemente. De maneira que há certamente aí uma manipulação protecionista que nós vamos certamente combater com todo o vigor. Isso, todo dia tem um problema com a Argentina. O que é isso? Todo dia eu não diria, eu acho que todo mês, todo mês. Diminuíram bastante. O ano passado eu acho que foi bem mais dramático. Agora, o fato é que, sem dúvida nenhuma, a Argentina tem um problema de competitividade, em muitos setores tem um problema de competitividade pelo seu câmbio e pela sua evolução mesmo de política econômica, de política até fiscal. E ela, por causa disso, em alguns gargalos, bate de frente contra uma competição brasileira mais eficaz, mais modernizada, mais tecnológica, tudo com melhores preços e não consegue competir. E aí, isso aí não compromete o futuro do Mercosul? Isso é muito mal para o Mercosul, sem dúvida nenhuma. Eu acho que nós temos que ir administrando esses casos. No caso do frango, eu acho que é particularmente desagradável, porque é um setor em que houve no passado muito bom diálogo entre as empresas, e em que as empresas brasileiras revelaram flexibilidade e capacidade de acomodação e tudo, e tinham atuado para chegar a determinados acordos de mercado com seus congêneres argentinos. O fato de ter havido essa agora decisão de aplicar taxas antidumping é um mau sinal e por causa disso é que nós vamos contestá-la juridicamente nos foros apropriados. Uhum. Ministro, aí exatamente agora fala-se da entrada do Chile no Mercosul. O Chile entrar no Mercosul significa redução de barreiras tarifárias, né? Que o Chile tem barreiras tarifárias muito menores do que as do Brasil e dos nossos parceiros do Mercosul. Nós vamos fazer isso? Vamos rever para baixo algumas tarifas?
Eu acho que algum dia vamos, mas eu diria categoricamente que isto não está em cogitação no momento. Ou seja, o que nós discutimos com o Chile é que precisamos de alguns anos para negociar essa questão e mais alguns anos para implementá-la. Eu acho que, é claro que isso não quer dizer que a tarifa externa comum não vai ser ajustada nunca. Eu acho que nós temos perfeitamente condições, inclusive, de abaixá-la em alguns casos, quando seja do benefício da empresa nossa, para permitir que ela possa utilizar bens de capital mais baratos, se não forem produzidos dentro da zona do Mercosul, inclusive. Primeiro, algumas tarifas no Brasil são realmente muito altas, como por exemplo para computador, que é 35%. E depois, outro dia mesmo o Globo publicou uma lista de tarifas, é totalmente irracional isso. Tem remédio que é importante, com tarifa alta, e comida para cachorro com tarifa baixa, enfim. Quer dizer, coisas relevantes com barreiras e coisas pérola com tarifa baixa. Enfim, quer dizer, ela é desorganizada, essa barreira tarifária brasileira. Não é uma boa hora de dar uma olhada geral, cortar os exageros? Sem dúvida. Isso eu estou inteiramente de acordo. Eu acho que essa dispersão, eu acho que mesmo a racionalidade da tarifa pode ser verificada. E eu creio que, inclusive, nós podemos, a médio prazo, digo, no horizonte de 5 anos, por exemplo, 5 a 10 anos, nós podemos ter até rebaixas substanciais de tarifa. Agora é preciso que nós saibamos do que é que estamos falando, qual vai ser o impacto nas empresas, qual vai ser o impacto sobre o emprego, quais vão ser as consequências, de um modo geral, dessas rebaixas. Acho que não podemos fazer coisas que não tenham uma forte realidade, um forte embasamento num estudo e numa realidade. Mas eu estou de acordo com você, eu acho que não há razão nenhuma para nós considerarmos que a pauta é sacrossanta em cada um dos seus ingredientes no momento, é perfeitamente possível. Aliás, há uma decisão do Mercosul tomada agora na reunião de Buenos Aires, justamente nesse sentido. Quer dizer, vamos estudar a composição da tarifa com vistas a chegar, talvez, a curto prazo, à redução de algumas tarifas para produtos de bens de capital. E também, por que não, vamos olhar para outras coisas com vistas a eventualmente promover essa racionalização, essa maior uniformização da tarifa em certos setores. Eu acho que isso é perfeitamente cabível. O que eu estou dizendo é que nós não estamos a ponto de fazer uma nova abertura como foi feita no começo dos anos 90. Por que não? A desvalorização foi de 40%, ela em si já é uma barreira, né? Ela já aumenta a proteção. Por que não rever, ministro? Porque eu acho que, sobretudo, Miriam, que você teria que fazer isso com mais consciência, em primeiro lugar, com mais estudo, com mais clareza das questões, e, sobretudo, por causa de uma segunda consideração, que é o fato de que nós estamos às vésperas de entrar em negociações muito importantes na ALCA com o mercado comum europeu e na própria OMC, onde hoje a tendência é no sentido de ter uma nova rodada que seja quase que só exclusivamente de acesso ao mercado, ou seja, de tarifa. Se nós fizermos isso antes, em função do Chile, por exemplo, nós vamos entrar completamente vendidos nessas negociações e isso, evidentemente, não é uma condução inteligente das coisas. Portanto, nos próximos 2 anos e meio, eu excluo que se faça uma coisa ampla e profunda em matéria de rebaixas tarifárias. Ministro, muito obrigada pela entrevista. Obrigado. Então, o que o ministro das Relações Exteriores disse é que os incentivos à Embraer não são para toda a vida, são por um pouco tempo. E ele está negociando na Organização Mundial do Comércio para que o custo disso seja o menor possível para o Brasil. E com relação a novas aberturas no mercado internacional, será preciso esperar um pouco mais. Até a próxima semana. Têm sido suficientes para assegurar uma atuação, uma política ambiental mais consistente, adotada de uma forma mais permanente pela empresa?
Eu acho que é importante citar que as certificações, ou as premissas dessas certificações, são premissas internacionalmente aceitas, não são premissas adotadas nacionalmente ou pela própria Petrobras. Então, são normas internacionais. O segundo aspecto importante a se colocar é que a certificação em si, ela não é uma garantia de uma perfeita gestão na área ambiental, mas é um importante instrumento para se objetivar ações que vão de encontro a minimizar os efeitos da indústria na área do meio ambiente. Então, dentro da próxima certificação também, ela prevê planos de contingência, né? O que mostra que, efetivamente, dentro dessas certificações, dentro dessa normalização, existe esta alternativa, essa hipótese é considerada e tem que ser considerada efetivamente. Então, e estas normas, de uma maneira geral, elas vêm evoluindo ao longo dos anos, né? A cada ano que passa, as suas exigências se tornam maiores. O que eu quero dizer é que a certificação é efetivamente um instrumento para a melhoria dessa gestão ambiental. Agora, não é uma garantia de que não se terá nas unidades certificadas, que seja da Petrobras e de outra indústria, que não se terá absolutamente nenhum acidente. Será que a Petrobras não investe mais em marketing na área ambiental do que propriamente em programas e projetos de recuperação de áreas degradadas e de manutenção de espaços públicos ambientais? Será que o investimento, a preocupação da Petrobras, me parece, nesse momento, ser mais com marketing ambiental, em tentar passar para a opinião pública, sabendo que a sua imagem pública já é uma imagem desgastada por uma série de razões, inclusive até pelo próprio fato de desenvolver uma atividade que é altamente poluidora? Quer dizer, será que esse investimento da Petrobras não está mais direcionado para esse marketing ambiental, para a construção de uma imagem pública ambientalmente mais favorável do que efetivamente para projetos e para programas que impeçam a ocorrência desses desastres ambientais? Doutora Juliana, eu acho que é importante. Eu estou assumindo esta área de meio ambiente na Petrobras há 2 meses. Eu estou há 25 anos na Petrobras. E uma das constatações que eu fiz e tenho feito nesta área é que a empresa não tem mostrado todas as suas realizações na área ambiental. Nós estamos fazendo um levantamento completo de quantas pessoas no país já passaram por treinamento, educação ambiental, quer seja com patrocínio, quer seja através do trabalho da empresa junto às comunidades. E estamos levantando também projetos nas mais diversas áreas. Por exemplo, dentro do reflorestamento na Mata Atlântica, eu duvido que tenha alguma empresa no país que tenha feito mais projetos no Brasil do que a própria Petrobras. Enfim, pelo contrário, nós temos utilizado muito pouco, divulgado muito pouco aquilo que é feito pela empresa. Isso absolutamente não quero dizer que nós estamos vamos crescer o nosso trabalho de mostrar aquilo que já foi feito. Como eu disse, após o acidente da Baía Guanabara, nós estamos tomando ações que envolvem mais de $1 bilhão de investimento para buscarmos a evitar ou minimizarmos os riscos da nossa atividade. Mas, sem dúvida nenhuma, na questão de imagem, nós utilizamos pouca informação à sociedade, de uma maneira geral, de tudo aquilo que a empresa tem feito. Touriani, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente no Espaço Aberto. Touriani Varela, que é a Superintendente de Saúde, Segurança e Meio Ambiente da Petrobras. Eu também quero agradecer a presença, a participação da doutora Juliana Santilli, que é do Conselho, diretor do ISO, que é ISA, né? Instituto Socioambiental, e também promotora de defesa do meio ambiente. Muito obrigado aqui a presença dos senhores. E o Espaço Aberto vai terminando por aqui. Até lá. Tá bom. Pode ficar sentado.